O que acontece é que eu estava tão focado nos meus remédios, aí até no meu material de pesca e de desenho. Ah, um tucano passando lá na frente, que eu simplesmente esqueci de trazer minhas roupas. Então literalmente estou com a roupa do corpo. As vaquinhas, a vaquinha não tem essa preocupação. Ah lá, tá de boa na lagoa, que ela não tem roupa. Enfim. Ali outra. Elas estão tranquilas. Hoje de manhã eu não vi elas, eu fiquei preocupado. Falei, uai, provavelmente elas estavam no pasto de cima. Mas enfim, o assunto não são as vaquinhas. Pelo jeito elas estão bem, estão comendo, estão tranquilas. A questão aqui é que eu fiquei pensativo por causa disso, para dizer a verdade para vocês. Eu sei que no Rio Grande do Sul agora, centenas de milhares de pessoas estão numa situação infinitamente, mais de 1 milhão de pessoas, né? Estão numa situação infinitamente pior. E bom, além de pedir ajuda para eles, deixa eu colocar aqui algumas formas de vocês ajudarem. Eu estava pensando em outra coisa que me foi chamada a atenção. A questão não é só física, material. Essas pessoas vão precisar de acompanhamento psicológico. Elas vão precisar muito de acompanhamento psicológico. Alguém, de alguma forma, tem que olhar para essas pessoas. Porque numa situação dessa, o normal seria sugerir acompanhamento psicológico pela internet. Mas as pessoas estão sem energia, elas não têm nem água. Será que elas não têm internet? Do celular, mas o celular carrega, como é que ficam os dados? As pessoas que mais precisam tendem a ser exatamente aquelas que menos podem acessar a internet. Então assim, ainda não vi muita gente falando sobre isso. Eu sei que muitos médicos, muitas enfermeiras se prontificaram, mas eu acho que é a hora de psicólogos também se prontificarem, se colocarem, ou algum governo, emprestar psicólogos. É uma palavra, nem sei se é adequada, mas as pessoas vão precisar de ajuda. E mesmo depois que a tragédia acabar, elas vão precisar de ajuda. Quem vai ajudá-las? Porque essa situação no Rio Grande do Sul, ela potencialmente é devastadora. Deixa eu mostrar para vocês a imagem de outras pessoas que estão numa situação horrível. Como psicologicamente essas pessoas são afetadas. تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا. كل يوم من مكان لمكان، كل يوم من مكان لمكان، وين بدنا نروح يا رب؟ وين بدنا نروح يا رب؟ يا رب خذ راحتنا يا رب. وين حد واقف معنا؟ الدول العربية وين؟ وين الدول العربية؟ بتشوفوا شو بيصير فينا؟ حد معبرنا؟ كلنا تفرقنا يا الله، تعبنا يا رب. حد مدور علينا يا رب، والله ما حد مدور علينا يا رب.
Quer dizer, estamos Julieta e eu aqui. A gordinha tá lá, vindo atrás de peixe também. E tem gente mais sofrendo nesse mundo. E eu não canso de me preocupar com a questão dos culpados. O culpado não é o Estado. O culpado não é Deus. O culpado não é Deus. O culpado é o capitalismo. O culpado da mudança climática é o capitalismo. O culpado do que está acontecendo no Oriente Médio é o capitalismo. O culpado do que está acontecendo nos Estados Unidos é o capitalismo. Então, eu creio que... E aí, às vezes, algumas pessoas não compreendem porque essa minha intolerância ao oqueísmo identitarista. Deixa eu explicar com tranquilidade diante desse lago tranquilo. O problema é que o identitarismo afasta as pessoas da solução. Solução não é valorizar a nossa identidade, não é ter orgulho da nossa identidade. Solução é acabar com a opressão que a burguesia nos impõe, que os bilionários nos impõem. Uma sociedade em que as 10 pessoas mais ricas desse planeta têm mais dinheiro do que as 4 bilhões mais pobres, ela não tem como dar certo, ela não tem como ter paz, ela não tem como ter prosperidade, ela não tem como ter o básico, não tem como ter o mínimo. Veja aquelas vaquinhas ali. Para a questão. Elas são todas tranquilas. Por quê? Elas não competem pelo capim. Todas têm acesso ao mesmo pasto. Elas andam junto porque, sei lá, é como as vacas se comportam. Acho que desde a época que elas eram... Né, Julieta? Desde a época que elas... auroques, elas andavam em rebanho para se proteger de lobos. Agora, elas não tinham uma Violeta feroz, uma Julieta feroz para proteger elas. Então elas por instinto andam em rebanho e todos têm acesso a pasto. Tem uma cerca separando as vaquinhas das vaquinhas leiteiras do vizinho. Eu sempre confundo qual que é o brabo e qual que é o perigoso. Eu sei que não é bom mexer com nenhum dos dois. Enfim, as vaquinhas dele estão lá, as do seu Wagner estão do lado de cá. E tá tudo bem, todo mundo tem pasto verde. Elas não competem por comida, elas não competem por água. Sabe? O ser humano é obrigado a se humilhar. O ser humano é obrigado a se degradar. O ser humano é submetido à guerra, massacre, tragédia climática, para que uma minoria tenha lucro. Veja no caso do Brasil. O Congresso Nacional, claro, né? E o pior, foi eleito pelo povo brasileiro. O povo brasileiro. E pior, a classe trabalhadora, a potencialmente mais atingida pelas crises. Gente, entendam o seguinte, rico pode fugir de helicóptero. Rico tem lancha. Rico não sofre com mudança climática. Quem sofre é o pobre. Quem perde tudo nunca é o rico. Então se você, em caso de inundação, em caso de enchente, em caso de nevasca, em caso de seca, terrível, puder perder tudo, você é pobre. Então você não pode votar a favor de quem está fazendo ou aumentando a chance de você perder tudo, camarada. Essa é a verdade. Essa é a verdade nua e crua. E, no entanto, é o que acontece. A maior parte dos eleitores, dos negacionistas, são pessoas que estão na classe dos que podem perder tudo a qualquer hora. Por isso é imperativo buscar culpados. A burguesia internacional, os bilionários, são responsáveis sim pelo que está acontecendo no mundo. E eles não pagam pelo que acontece. Veja, por exemplo, os 3 bilionários, 2 que moram em Mônaco e 1 que mora na Suíça, que quebraram as americanas com fraude. Não aconteceu nada com eles, estão dando palestra sobre ética nos Estados Unidos.
Os caras estão dando palestras sobre ética nos Estados Unidos, em universidades americanas. E as pessoas que eram donas de empresa, ou trabalhavam para as empresas e forneciam para os americanos, e que quebraram por causa do calote, o que foi feito delas? E os funcionários que foram demitidos? O que vai ser feito delas? Vão se lascar, camarada. As pessoas perderam o recorte de classe. E o identitarismo oqueísta tem feito muito por isso, para dividir as pessoas e afastar elas da luta de classes. Com isso, eles beneficiam a canalha, os bilionários, os ricos, os que podem morar em Mônaco, os que podem morar na Suíça, os que podem fugir de lancha, os que podem fugir de helicópteros, que tem jatinho, a bancada ruralista, os que podem pagar os deputados deles para votar pelo impeachment da Dilma. Essa gente está de boa. É imperativo que esse país, que esse povo volte a ter consciência política. É imperativo que as pessoas voltem a ter consciência política. Porque senão, isso não é tragédia. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é uma tragédia, é um crime. A bancada ruralista é coautora. Os negacionistas climáticos são coautores. A extrema-direita, a verdadeira extrema-direita, gente. Ah, o ultranacionalista, deixa eu dar outro exemplo, ultraconservador. Essas pessoas não são de extrema-direita, elas são nacionalistas e são conservadoras. A extrema-direita são os neoliberais. Os que querem que o Estado se afaste do bem público. E aí, se o Estado se afasta de tudo que é público, para onde vai o dinheiro dos impostos? Adivinha? Para eles. É para eles. Certo? Vai para eles. Vocês acham honestamente que esses influencers negacionistas, o Preto Du, a Cocô Nescau, o Mala Marçal, vocês acham honestamente que essas pessoas fazem isso por convicção? Elas fazem por dinheiro, Alguém está pagando elas estão ganhando dinheiro. Gente escrota ganha dinheiro. Não caiam na conversa de gente que está ganhando dinheiro para fazer, com todo respeito a uma palavra, merda. Certo? Eu fico muito preocupado com isso. Eu fico muito mais preocupado com isso do que eu estar sem muda de roupa até segunda-feira. Segunda-feira, deixa eu só explicar. Eu tenho uma prima que mora na cidade vizinha, pertinho aqui, 4 km daqui. Mas trabalha em Catalão. Aí minha mãe, minha irmã na verdade já foi lá em casa, eu sempre deixo a chave com eles. Já pegou minha muda de roupa. E aí segunda-feira, quando minha prima voltar do trabalho para Ouvidor, ela passa aqui e deixa minhas roupas. Ouvidor é uma cidadezinha pertinho de onde eu tô. Então eu tô tranquilo. Mas tem muita gente que não tá. Tem muita gente que tem o direito de estar, porque pertencemos à mesma espécie. Somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Se você não acredita nisso, somos poeira da mesma estrela. Somos filhos do mesmo universo. Sabe? É injusto que os que causam essa desgraça toda e os que recebem para defender essas pessoas fiquem tranquilas enquanto a gente sofre. Não é certo. Então, hoje, se você puder, claro, faça uma doação de qualquer coisa, tempo, prece, medicamento, roupa, água, comida para o Rio Grande do Sul. E se eu posso pedir mais alguma coisinha, desenvolva a sua consciência de classe. E se a sua já está desenvolvida, afaste as pessoas do mal. O que é o mal no momento? A gente pode resumir o mal aos evangélicos, neopentecostais, aos identitaristas wokes, neoliberais e ANCAPs. Essa é a perfeita definição do mal hoje. Claro, os sionistas também. Então, eu nem sei mais o que falar. Eu vim aqui para descansar, porque eu estou em, como é que chama? Convalescência, não sei qual que é o nome, algum professor de português me ajuda.
Mas a cabeça não descansa, porque eu ando vendo o que anda acontecendo no mundo e não está bem, eu não consigo ver como vai ficar favorável. Certo? A não ser em regiões que a federação está intervindo diretamente, ou que o eixo da resistência está lutando por, eu não consigo imaginar como isso vai terminar bem. Inclusive aquelas vacas estão para entrar na horta. Deixa eu lá tirar elas e tenho todos vocês uma ótima tarde. Desculpa o desabafo.